Já parou para pensar como é que os produtos que a gente usa todo dia são feitos? Pois é. Por trás de cada um deles, existe uma indústria inteira que quase ninguém vê. E aqui no Brasil, essa indústria está silenciosamente pedindo socorro. Vamos mergulhar nessa crise para entender o que está acontecendo. Para começar, um pequeno desafio. Pensa rápido. O que um carro, um smartphone e uma simples cadeira de plástico têm em comum? Parece uma pergunta meio aleatória, eu sei, mas a resposta é a chave para a gente entender o motor ou talvez a falta dele na nossa indústria. E a resposta é essa aí. Todos eles, sem nenhuma exceção, nasceram de uma ferramenta, de um molde, de uma matriz. Pensa nisso como se fosse a forma de bolo original. Sem ela, simplesmente não dá para produzir em grande escala. Cada pecinha, cada componente só existe porque alguém, em algum lugar, criou a ferramenta para fabricar aquilo. E é exatamente aí que o sinal de alerta acende. Aqui no Brasil, a indústria que cria essas formas de bolo, que é a base de tudo, né, ela está em sério perigo. E se ela para, toda a cadeia de produção pode entrar em colapso junto. Para a gente desvendar essa história, nosso roteiro vai ter 5 pontos. Primeiro, vamos entender o que é essa crise invisível. Depois, a gente volta um pouco no tempo para ver como a nossa indústria se fragmentou. Na sequência, vamos analisar os desafios de competir no cenário global. Também vamos falar de pessoas, do paradoxo do talento jovem. E, por fim, olhar para o futuro. Será que existe um futuro made in Brazil? Vamos começar então colocando uma lupa nessa tal indústria invisível. A gente está falando das pequenas e médias empresas, e mais especificamente do setor de ferramentaria. Mas afinal, o que é ferramentaria? Bom, de forma simples, é o setor que dá vida aos produtos, que projeta e fabrica as ferramentas para a produção em massa. Se a indústria fosse um corpo humano, a ferramentaria seria o DNA, é o código genético que define como tudo vai ser criado. E aqui está o ponto fraco da história. A grande maioria dessas ferramentarias são empresas pequenas e médias. A sobrevivência delas depende basicamente de uma coisa: novos produtos sendo desenvolvidos aqui no Brasil. Se as grandes montadoras ou empresas de eletrônicos decidem projetar seus produtos lá fora, as encomendas por aqui simplesmente somem. O telefone para de tocar. Mas como é que a gente chegou nesse ponto de fragilidade? Para entender isso, a gente precisa voltar um pouco e olhar para as raízes dessa fragmentação industrial. A nossa indústria passou por uma transformação gigantesca. Lá nos anos 90, o mercado brasileiro se abriu para o mundo. Logo em seguida, várias estatais gigantes foram privatizadas. E aí, nos anos 2000, o capital estrangeiro se consolidou de vez, trazendo uma concorrência para a qual o Brasil, na verdade, não estava totalmente preparado. E esse gráfico do BNDES ajuda a gente a ter uma noção do tamanho dessa onda. Olha só a explosão de fusões e aquisições. A barra que mais cresce é a que representa empresas brasileiras sendo compradas por capital estrangeiro. Esse salto no final da década não é só um número, não. É a imagem de uma verdadeira mudança de controle. E o resultado disso tudo? A nossa indústria se quebrou. As decisões importantes passaram a ser tomadas a milhares de quilômetros daqui, enquanto os produtos importados inundavam o nosso mercado. Faltou um projeto de país, sabe? Uma estratégia para proteger e fortalecer o que era nosso nesse novo jogo global. Bom, essa história toda nos trouxe até o cenário de hoje. E hoje o grande desafio se chama competitividade. Como é que o Brasil se sai nessa corrida industrial do século XXI? Pois é, os dados da CNI pintam um quadro bem duro. Numa comparação com 18 países, o Brasil está quase sempre lá no final da fila em fatores que são essenciais. E olha isso aqui, o último lugar em tributação e o último lugar em financiamento. É como tentar correr uma maratona com uma bola de ferro amarrada em cada pé. Fica difícil, né? Vamos dar um zoom em um desses pontos? A burocracia. Ficar na 16ª posição significa um custo absurdo de tempo e de dinheiro. É uma energia que deveria estar sendo gasta em inovação, mas que se perde no meio de papelada e de processos sem fim. E a energia elétrica, que é como se fosse o sangue que corre nas veias de qualquer fábrica. Somos o penúltimo no ranking de custo. Resumindo, produzir no Brasil é muito caro. E isso, claro, nos tira do jogo no mercado global. Só que uma indústria não é feita só de máquinas e impostos. Ela é feita de gente. E é aqui que a gente encontra uma situação bem curiosa. O paradoxo do talento jovem. Os dados mostram uma coisa surpreendente. A indústria consegue atrair os jovens. Olha só, nos primeiros 9 meses de 2024, mais da metade dos novos empregos foram para a galera de 18 a 24 anos. Parece uma ótima notícia, não parece? Então fica a pergunta no ar. Se a indústria está contratando tantos jovens, onde é que está o problema? O problema não é a porta de entrada.
mas sim a porta de saída. A grande dificuldade é manter esses talentos. Muitos chegam e encontram ambientes de trabalho que parecem parados no tempo, sem um plano de carreira claro que mostre um futuro ali dentro. Não basta só dar um emprego, é preciso oferecer um propósito, um caminho para a pessoa crescer. Diante de todo esse cenário, será que a gente está fadado a um fracasso? Não necessariamente. Isso nos leva à parte mais importante de toda essa análise: como construir um futuro que seja de verdade made in Brazil. A ambição é grande, como dá para ver nessa fala do presidente da Abinfer. A meta não é só sobreviver, mas transformar o Brasil num líder, num grande produtor e exportador de ferramentais, conquistando finalmente a nossa independência tecnológica. E o caminho para isso passa por uma estratégia de 3 passos. Primeiro, agregar valor. Em vez de vender minério de ferro bruto, vamos vender o aço, o carro, o produto final. Segundo, desenvolvimento local. Vamos usar a nossa famosa criatividade para criar produtos aqui dentro. E terceiro, e talvez o mais importante, políticas públicas inteligentes que protejam e incentivem toda a cadeia produtiva nacional. E é claro que nenhuma estratégia funciona sem gente preparada. É aí que entra o papel fundamental de instituições como o Senai. Com mais de 92 milhões de trabalhadores já qualificados em sua história, o Senai é a base para construir a força de trabalho que essa nova indústria inovadora precisa. Então, a pergunta que fica é essa. O Brasil tem os recursos naturais, tem a criatividade, tem a resiliência do seu povo. Será que, dessa vez, a gente consegue unir tudo isso a um plano estratégico para finalmente moldar o nosso próprio futuro industrial? A ferramenta está nas nossas mãos. A questão é se a gente vai decidir usá-la.